Às vezes sandália. This call is now being recorded. Eu uso a mesma cara desde quando nasci. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nossa terceira aula. Peço desculpas a vocês da aula passada. Tivemos uma reunião de supetão, né? Com o pessoal do ENAD. Acredito que foi um super ENAD. O pessoal, vamos ver o resultado. Só ano que vem sai o resultado. Então, a perspectiva é boa. Tá? E aí, hoje, nossa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre viscosidade. Tá? E essa aula, né, da semana passada foi transferida para cá, hoje, certo? E aí, essa aula de exercícios a gente vai transferir para amanhã. É a nossa avaliação no dia 24. E assim sucessivamente. No final do nosso curso tem uma aula vaga lá, que é lançamento de notas, e aí a gente aproveita ela. Não quero uma porra dessa, não. A avaliação é só na próxima semana. Se quiser, a gente fala amanhã. Esse não. Quer? Eu aqui estudando, pensando que era amanhã, olha. Não, bota na Bom. próxima semana mesmo, acaba se prepara mais. Tá mais preparado, então. Tá certo? Então, vamos deixar para a próxima semana. Amanhã a gente fala com os exercícios e aí fica tudo tranquilo, tudo em paz. Bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viscosidade, tipos de movimento de fluido, tá? É uma coisa que os livros que vocês têm lá do... Nossa bibliografia básica, né? O Halley, o Tipler, o Young, o Moisés, eles não abordam muito essa parte. Então, esse assunto de hoje, eu vou disponibilizar essa apresentação, esse PowerPoint, né, PDF, e aí vocês estudam por ela. Tá? As demais vocês podem estudar pelo livro, sem problema nenhum. Tá bom? Então, a gente falou, na aula passada, a respeito do movimento do fluido, né? A cinemática dos fluidos. E aí, nesse movimento do fluido, a gente não abordou interação fluido-parede, interação fluido-fluido, a gente só falou de massa específica, né? Ou a densidade da substância, mas que não dá tanta assim, informação em termos de movimento, né? Escoamento, né? O desenvolver do fluido em relação à sua deformação de massa no tempo. Hoje a gente vai falar sobre isso. Partindo de dois princípios, né? Dois conceitos principais. Escoamento laminar e escoamento turbulento. São os dois regimes principais. Quando a gente fala regime, é uma relação temporal. Quando a gente fala regime, é uma relação temporal, ou seja, é uma grandeza medida no tempo. Então, o escoamento laminar, escoamento turbulento, são grandezas medidas no tempo. São grandezas que a gente tem condição de medir no tempo. Tá? O que é o escoamento laminar? O nome já nos dá uma certa informação prévia. Laminar vem de lâminas. Está aqui, ó. Lâminas, feixes. Né? E aí, quando a gente vê lâminas, feixes, a gente vê uma certa organização. Uma certa organização. Então, o escoamento laminar tem essa característica, ele é organizado.
ele é ordenado, ele é bem definido ao longo do perfil. Quando eu falo perfil, é esse regime de controle aqui, que é uma parte de uma tubulação, por exemplo. Tá? Então, a primeira característica é essa: você tem a organização, né, do escoamento ao longo do tempo. Nessa organização, você consegue identificar que essa organização ela não é localizada, ela é ao longo da seção transversal, ao longo da região de controle. Então, você pode observar que as moléculas elas possuem a mesma velocidade. Se elas não tivessem a mesma velocidade, seria muito difícil garantir essa organização aqui. Porque aí daria uma diferença de pressão, né? Daria algumas consequências que dificilmente você garantiria esse regime aqui, essa geometria, tá? Então, assim, por eu ter esse ordenamento, eu tenho a consequência de que para a garantia desse ordenamento, eu tenho que ter essa mesma velocidade das moléculas. Tá? Na prática, isso é difícil de obter, mas por aproximação a gente até consegue. Para você ter ideia aqui, isso aqui é o regime laminar que você pode encontrar, por exemplo, dentro dessa tubulação. A velocidade aqui da borda, essas velocidades aqui da borda, elas são ligeiramente diferentes da velocidade central. Por quê? Porque o fluido aqui da borda, ele está interagindo com a borda. Ele está interagindo, ele tem uma adesão com a borda. Então, tem um atrito envolvido aí na borda. Veja, de um lado eu tenho o fluido escoando, que tem uma interação com a superfície da tubulação, isso gera um atrito. E tenho ao lado dele uma outra lâmina de fluido que vai interagir com essa lâmina que está com atrito e a parte interna que está sem atrito. Então, você tem um regime de transição. Um regime com atrito, um regime com um pouco de atrito, e você vai saindo do atrito à medida que você vai para a região central. Então, é lógico que a gente vai ter velocidades diferentes. Porém, aí vamos lá, mais uma vez, naquelas condições ideais que a gente falou desde a primeira aula. Numa aproximação, a gente considera que elas têm a mesma velocidade. Tá? E aí, tendo essa mesma velocidade, é possível você fazer previsões, né? Porque você vai ter um regime praticamente constante ao longo do tempo. Tá? Então, você tem como fazer previsões de escoamento, você tem como fazer cálculos mais simplificados desse tipo de regime. Tá? Então, o escoamento laminar ele é um escoamento ideal para mecânica dos fluidos. Ele é o escoamento ideal. Por quê? Porque nesse tipo de escoamento a interação aqui ela é mínima, a perda de carga, chama de perda de carga. A perda de carga é mínima. Tá? O que seria perda de carga? Deixa eu explicar esses termos técnicos, tá? Que além de físico, eu também sou engenheiro mecânico. Então, vou explicar esse negócio. Quando você liga a bomba que vai fazer essa circulação de água, a bomba ela empurra, ela comprime a água. Na verdade, comprime dependendo da bomba. Tem bomba por
compressão, por aspersão, por recalque, tem vários tipos de bomba. Então a bomba ela circula o fluido, né, a água, o fluido que for, e aí ela lança essa massa de água com uma determinada velocidade, com uma determinada pressão. Se a gente não tivesse nenhuma perda ao longo da tubulação, esse fluido ia sair com a mesma pressão, a mesma velocidade. Só que vai ter o atrito, só que vai ter a própria dissipação da energia ao longo do circuito, né? Vai ter curvas. Pode falar, Francisco. É que o professor está falando aí questão da bomba, né, de puxar água. Eu sou agricultor e trabalho com horta, né? Aí eu acho interessante porque um cara aqui tem um motorzinho que o dele não precisa estar o cano cheio para puxar água. Quando liga, já puxa. No caso aqui nós temos a diferente, ela só puxa água se a mangueira, que vai até embaixo, estiver cheia d'água e passar dela. Você sabe dizer qual é a diferença de uma para outra? A bomba que você puxa sem ter necessidade de água é a bomba que faz por diferença de pressão. Ela faz por diferença de pressão. Então, ela gera um diferencial de pressão e ela puxa a água. Tá? A bomba de aspersão. A bomba de aspersão. Depois eu mostro como é a geometria dessa bomba. Mas ela é tipo assim, ela tem uma cavidade e tem um êmbolo que gira. Aí, quando esse êmbolo passa por essa cavidade, assim, isso gera um vácuo nessa cavidade. Isso gera um vácuo nessa cavidade. Aí esse vácuo ele é canalizado e vai para a tubulação de aspersão, a tubulação que puxa. Aí, à medida que essa paleta vai girando e vai puxando passando por essa cavidade, vai gerando o vácuo e vai puxando a água. E aí, quando essa água entra pela cavidade, aí essa paleta começa a jogar. Ela faz o vácuo, mas ao mesmo tempo ela joga a água que é puxada, a água que sobe. E aí ela vai girando e vai jogando essa água ela puxa aqui por baixo e joga aqui para frente. A bomba de aspersão. Já a sua bomba, a bomba que tem que ter água, aí é um outro tipo de bomba. A bomba de aspersão, às vezes, também precisa de ter um pouco de água na câmara, mas não é obrigatório, não. Ela puxa sem água. Agora, no caso da sua bomba, aparenta ser uma bomba centrífuga. Uma bomba centrífuga. Uma bomba centrífuga, quando você aciona ela sem água, ela esquenta muito, acaba desligando. Ela esquenta muito. Ela precisa de carga na cabeça. Tá? E essa carga, ela tem que ser uma carga líquida, um fluido. Porque o fluido, além de você ter a carga no êmbolo dessa bomba, o fluido é um trocador de calor. Então a bomba ela esquenta, mas esse calor ele é gerado para a água. É gerada por fluido. Aí o fluido vai embora e arrasta esse calor. Então aparenta ser uma bomba de aspersão, uma bomba centrífuga. Uma bomba centrífuga que não tem a carga na cabeça, ela funciona em vazio, só que ela aquece muito, ela esquenta muito. Aí ela acaba desligando. Tá certo? Com imagem, com figura ficava melhor, mas não sei se deu para entender. Foi no rumo. Interessante. Aí veja, essa pressão que sai da bomba, ela não consegue chegar lá no final da tubulação. Isso a gente chama de perda de carga. A perda de carga é
justamente essa perda de pressão devido a uma série de perdas de energia que acontece ao longo da tubulação. Um joelho, um T, uma redução, um Um cano registro, furado. hã? Um cano furado. Um cano furado, né? Um cano amassado. Tudo isso é perda de carga. Tudo isso gera atrito. Tudo isso gera atrito. E aí você, à medida que você tem um atrito, você tem perda de energia. Tá? Então, assim, o fluxo laminar, ele é o ideal. Tá? Mas acontece muito, muito. O regime laminar acontece muito. Não só por aproximação, mas por característica mesmo do fluido. Quando você pega, por exemplo, o escoamento da água de um rio, né, a água de um riacho, é praticamente nesse tipo aqui, regime laminar. O que vai fazer aliás, o escoamento de um canal, água de um canal, que o rio, eu conheci lá o Rio Formoso, lá o Rio Negro, lá da Formosa do Rio Preto. Na verdade, é o Rio Preto, né? Conheci o Rio Preto lá, que ele é cheio de vórtices, na verdade. Aqui é o rio, e ele é cheio disso aqui. Aí o No pessoal caso, vai tomar um banho, vou nada. Quando tem vórtice assim, meu amigo, é danado para puxar. no caso do rio nosso aqui, que não é perene, só escorre quando chove muito, deve ser, você deve estar falando dos redemoinhos que vem na água, de ser forma, né? Exato. Uhum. Aí esse não, mas água de canal, né, o canal de transposição do São Francisco, o canal de irrigação, é praticamente esse regime aqui, o regime laminar. A água da região central é praticamente laminar. Então, assim, não é o ideal fantasioso, não. É um regime comum, tá? Principalmente quando você tem baixas velocidades e grande quantidade de massa. Em contrapartida, você tem um regime chamado regime turbulento. Aí o nome já nos diz bastante coisa também. Então, você tem um desordenamento do movimento. Você falou redemoinhos, né? Redemoinhos ou rodamoinhos, né? A gente chama de vórtices. Rapaz, professor, esses bichos aí é cruel quando tá, o rio tá de nada que nós vamos descendo dele. Se pegar, acaba vai lá pro fundo. É. Isso é a formação de vórtices. Vórtices são essas figuras aí que tem uma geratriz, e aí é justamente a origem do rodamoinho, né? Do redemoinho. E aí, quando você tem formação disso, você tem uma grande perda de carga. Né? Você tem uma grande perda de carga, porque você vai ter uma geração bastante acentuada de atrito. Né? Elas não têm a mesma velocidade, né? Não tem a mesma velocidade. É um movimento desordenado, há uma dissipação de energia, né? Você não tem como fazer. Na verdade, tem como fazer, mas é difícil. É difícil fazer previsões, movimento pós-passagem, por exemplo, após a passagem desse fluxo aqui do fluido por essa esfera aqui, por exemplo. O posterior da esfera aqui, que é o regime turbulento, tá? E aí, nessa formação de vórtice, você tem uma série de questões. Você tem perda de energia, você tem variação de pressão, tá? É justamente nesse ponto que entra a dinâmica dos fluidos, né? Que na engenharia mecânica a gente chama de CFD, né? Que é uma CFD é Dynamic Fluid
Aqui o Czinho que eu não estou lembrado. Mas é o estudo da dinâmica dos fluidos. E aí você tem, por exemplo, a definição da geometria do carro, principalmente essa interação aqui de entrada, essa interação aqui de entrada e essa interação aqui de saída. Se essa interação aqui de saída não for bem executada, você tem aqui uma pressão P1. Por exemplo, você pode ter P1 maior do que P2. E a pressão do ar na frente do carro maior do que a na traseira. Você pode ter uma geração de tendência da traseira do carro subir. Né? Você tem essa perda de aderência da traseira do carro por conta dessa formação de vórtices aqui após essa passagem pelo para-brisa e o teto do carro. Mas aí, no caso, essa perda é mais comum acontecer na frente do carro, não é não, professor? Sim, o atrito é maior aqui. O atrito é maior aqui. Porém, nessa saída aqui, se você não tentar, pelo menos tentar organizar essa formação de vórtices, a pressão aqui de trás vai ficar muito baixa. Essa pressão vai ficar muito baixa. A nossa sorte, na verdade, a nossa sorte é que nossos carros eles vão na ordem de 100 km por hora. Mas quando você vai na ordem de 200 km por hora, isso aqui se torna muito mais acentuado. Isso aqui se torna muito mais acentuado. O que vai acontecer? A frente do carro vai ficar com muita aderência ao solo, mas a traseira do carro vai ficar com baixa aderência ao solo. E aí, quando você chegar numa curva, você vai ver que a frente fica no solo e a traseira não fica. Aí derrapa. É por isso que no carro de Fórmula 1 tem aquele instrumentozinho lá atrás chamado aerofólio. O aerofólio é justamente para você ter essa organização aqui dos vórtices na saída. Né? O fluido vem, passa pelo motorista. Quando chega aqui, que ele ia descer, ele vai e encontra isso aqui. Aí quando ele colide aqui, aí ele sobe e aqui você tem os vórtices. Mas aqui, no encontro do aerofólio, isso aqui gera uma pressão para baixo, garantindo que o carro não voe, né? Essa traseira não suba. Certo? Então, regime laminar. Pode falar. Não, era só concordando. Então, o regime laminar, ele tem essa característica de organização. O regime turbulento tem essa característica de formação de vórtices. Né? Vórtices são a consequência desse regime turbulento, principalmente após interação. Após interação do fluido com um anteparo. Né? Não precisa ser uma esfera, poderia ser, por exemplo, um joelho de 90 graus. Você tem simplesmente o fluido que vinha nessa direção e nesse sentido. Quando chegou aqui, ele colide com a parede. E aí ele não vai fazer isso aqui porque a vida é perfeita, né? Não é assim. Ele vai colidir e alguns vão para frente, outros vão meio que para trás assim, outros vão para o meio. E aqui, nessa região central aqui, você vai ter uma certa formação de vórtices. Não tão acentuados quanto esse aqui, mas uma certa formação de vórtices.
E aí, para isso, a gente precisa classificar o regime se ele é laminar, turbulento ou parcialmente, que é o mais comum. Né? Até quanto a gente pode caracterizar o regime laminar? Até quanto a gente pode caracterizar o regime turbulento? Qual é a transição entre eles? Aí vem o chamado número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é o parâmetro da dinâmica dos fluidos que estabelece, né, o limiar entre regime de transição, o limiar entre o regime laminar e o regime turbulento. Tá? Ele é um parâmetro adimensional. Tá? Tem muita coisa na fluidodinâmica que é adimensional, mas o número de Reynolds é um parâmetro que não tem dimensão, ele é um número, ponto. E aí é por esse número que você vai dizer se o regime é laminar ou se o regime é turbulento, ou está próximo de ser laminar ou próximo de ser turbulento. Tá? O que significa o número de Reynolds? Tá? Esse regime de transição depende da massa específica, depende da velocidade, tá? Esse V era para ser minúsculo, mas enfim, a velocidade do fluido. D é o diâmetro do tubo. E Mi é a viscosidade, aí é onde a gente vai falar também da viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Vai falar dessas duas grandezas aqui. Viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. Por enquanto, guardem, porque a gente vai voltar para essa equação, né? A chamada equação de Reynolds ou número de Reynolds, simplesmente. E aí, o que são essas viscosidades? Que danado é isso? O termo viscosidade em si é a característica do fluido que lhe classifica como mais viscoso ou menos viscoso. Ou seja, escoa mais ou escoa menos. O exemplo clássico disso é você ter o mel. A viscosidade do mel ela é elevada, um pouco elevada, e aí por isso que ele não escoa muito rapidamente, não escoa muito facilmente, em relação, por exemplo, à água. Então, a viscosidade é uma característica da substância que depende de outros parâmetros também, mas principalmente a característica da substância que vai proporcionar esse escoamento, né? Essa facilidade do escoamento para esse fluido. Então, uma coisa é você ter o ar, outra coisa é você ter a água, outra coisa é você ter o mel, outra coisa é você ter petróleo, outra coisa é você ter traço de concreto, por exemplo. Tem uma viscosidade também elevada. E aí, nessa questão de viscosidade, a gente ainda tem mais dois tipos. A viscosidade dinâmica, que é o Mi, né, que é o Mi, essa letra grega Mi, né, ou viscosidade absoluta, e viscosidade cinemática, que é essa letra grega Ni, não é um V, isso aqui é um Ni, tá? Parece um V, mas não é. Letra grega Ni, que é uma relação entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Então, você vê que a viscosidade cinemática depende da viscosidade dinâmica. O que é a viscosidade dinâmica? É a viscosidade que relaciona as forças de cisalhamento. Olha que negócio interessante. O que são forças de cisalhamento? É você olhar a substância
olhar a substância como se fosse várias lâminas. Várias lâminas. E aí, essas lâminas, elas têm interação entre elas. Tem um atrito, tem uma força de aderência, né, entre uma superfície e outra. Assim, o que é a tensão de cisalhamento? O que é o cisalhamento? Cisalhamento é a força necessária para você romper essas aderências entre essas superfícies, entre essas lâminas. E aí você rompendo essa aderência entre as lâminas, você tem uma maior possibilidade de movimentação dessas lâminas umas sobre as outras. Então, voltando. A viscosidade dinâmica está relacionada com a força para vencer essa força de cisalhamento. Só que aqui a gente está falando de um fluido, por exemplo, a água. E aí, o que seria essa força de cisalhamento? Seria a ligação molecular. A ligação entre uma molécula e a outra. Nesse regime de escoamento, a ligação, em certo momento, vai ajudar a aderência da massa da substância, em outro momento vai gerar tensão de cisalhamento. Vai gerar essas tensões de cisalhamento. Porque, por exemplo, você pega a tubulação, você olha aqui a tubulação, aí você passa água. Passa água nessa tubulação. Aí você joga água aqui no meio da tubulação. Aqui vai estar com uma certa velocidade. Aqui na borda vai estar com outra velocidade, porque vai estar interagindo com a superfície da tubulação. Olha, tensão de cisalhamento aqui, ó, na borda da tubulação. E aí você vai ter velocidades diferentes, é como eu mostrei aqui, ó. Vai ter velocidades diferentes no centro maior e na borda menor. E aí, a viscosidade dinâmica da substância, viscosidade dinâmica é uma característica da substância, ela nos dá justamente a necessidade de energia, né? Geralmente colocada na forma de força para movimentar esse fluido, tá? Por meio da tubulação. Então, quando eu falei do ar, da água e do mel e do petróleo, cada um vai ter uma viscosidade dinâmica diferente. Para romper as ligações, as tensões aqui no ar, é praticamente ínfimo, é muito pequeno. Essas forças de ligação interatômica, intermolecular, no caso dos gases, é muito pequena. A viscosidade dinâmica dos gases, vocês vão ver que é bem baixa. Agora, quando você pegar do mel, por exemplo, o mel vai ter uma adesão maior entre as moléculas do composto, né, do composto molecular. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que ter mais energia para poder romper essas tensões de cisalhamento laminar. E aí você vai precisar de mais energia. E aí, precisando de mais energia, é uma característica que você tem alta viscosidade. Aí você pega o petróleo, aí é a mesma coisa, a viscosidade ainda é maior. Para você movimentar aquele petróleo, você vai precisar de bastante energia. Ok? Então, a viscosidade dinâmica é essa relação entre a força, né? A força no tempo e na distância vai nos dar energia. Mas a viscosidade dinâmica é justamente essa energia necessária para colocar a massa do fluido em movimento, vencendo
as tensões de cisalhamento, que são as ligações, né, as forças de ligação intermolecular entre as lâminas e entre as paredes, né? As paredes também. Aqui você vai ter uma possibilidade de adesão ainda maior. Porque você vai ter, por exemplo, você pode ter força de ligação maior entre o composto orgânico e o composto a parede do metal, por exemplo. Se não for tratado, vai ser uma superfície metálica. Então, o composto orgânico é uma superfície metálica. Tá bom? E a viscosidade cinemática é somente a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Tá? Desculpe que ele coloca densidade, mas é a massa específica da substância. Aí tem alguns exemplos. Né? Você vê o hidrogênio, 8,4 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6. Essa unidade é a unidade de viscosidade. A gente chama de parsec. É Pascal por segundo. Parsec. Pascal por segundo. Tá? A unidade de viscosidade. Viscosidade dinâmica. Aí você tem o xenônio, aí tem o líquido. Quando você entra para líquido, álcool etílico, por exemplo, cai para 10 a menos 3. Cai para 10 a menos 3. Então, veja, são 3 ordens de grandeza maior do que os gases. Mas aí no caso do líquido, aumenta à medida que... Mas aí no caso do líquido, a temperatura também afeta? Sim, sim. A gente vai falar disso. Temperatura, pressão, composição. Né? Aqui o ácido sulfúrico, enfim. A água, nossa querida água. Então dá 1 vezes 10 a menos 3, que é o parâmetro de análise. Né? Quando a gente fala viscosidade absoluta, aí você tem uma análise relativa ao padrão da água. Água pura, deionizada a 20 graus Celsius. Tá? Normatizada pela água. Aqui não tem o mel nem o petróleo, mas a ordem de grandeza aqui ainda é bem maior. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou precisar de mais energia para colocar esse fluido em movimento. Aí você falou, né, da questão da temperatura. Então, esse aqui é um gráfico de viscosidade dinâmica, né, em relação à temperatura. Seria interessante fazer essa analogia, né? Você falou, quando aumenta a temperatura, a viscosidade aumenta ou diminui. No caso dos gases, é interessante esse ponto, é o seguinte, no caso dos gases, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta o estado de agitação das moléculas. E aí você aumenta o estado de agitação das moléculas. E aí, ao invés disso facilitar o movimento do fluido, isso começa a dificultar. Isso começa a dificultar. Porque você tem as moléculas, oxigênio, sei lá. Você tem lá, e à medida que você aumenta a temperatura, isso aqui vai agitar, vai para o outro, e aí vai gerar uma série de colisões. Então, no caso dos gases, quando aumenta a temperatura, a viscosidade aumenta. Reginaldo, você tá mudo. A viscosidade aumenta também. E a viscosidade aumentando.
Tô mudo? Agora normalizou. Tô mudo? Normalizou agora. Ah, sua. Ih, rapaz, caiu a conexão. Tá meu? Vocês Vocês estão me estão me ouvindo? ouvindo? Agora sim. Deixa eu falar então pelo celular, porque usar a conexão do celular porque é do computador. Vê se vocês estão me ouvindo. Vamos. Agora Então, sim, vamos lá. professor. Qualquer coisa você me fala, pode ser? Beleza. Coisas do ensino remoto. Vamos lá, paciência. Então, no caso dos gases, com o aumento da temperatura, aumenta-se a viscosidade. Por quê? Porque vai aumentar a movimentação das moléculas e aí vai gerar uma série de colisões que isso vai dificultar a movimentação dessas moléculas. E aí gera-se justamente o aumento da viscosidade. Tá? No caso dos líquidos, não. É como o Francisco falou. Quando eu pego o mel tem alta viscosidade. Né? Ele é viscoso, difícil de escoar. E aí, quando eu aqueço, ele diminui a viscosidade, aumenta a capacidade de escoar. Ou seja, os líquidos, eles se enquadram assim. Com o aumento da temperatura, há uma redução na viscosidade. Então, com o aumento da temperatura, aqui tem T1, temperatura T1, temperatura T2. Então, se T2 aumentou, a viscosidade Mi2 vai ser maior do que, aliás, vai ser menor do que a viscosidade Mi1. Tá? Que é essa daqui. Beleza? E aí o número de Reynolds, na prática, ele é assim. E aí você tem que ter cuidado, porque esse V maiúsculo aqui é velocidade, tá? O número de Reynolds na prática, ele é velocidade vezes o diâmetro dividido por Ni, que é a viscosidade cinemática. Por que eu digo na prática? Porque viscosidade cinemática é um parâmetro calculado, é tabelado. Já é tabelado para uma série de fluidos, para uma série de temperaturas. E ele é o parâmetro que é aferido no laboratório, com um chamado viscosímetro. É o viscosímetro de Seebold, ou um viscosímetro rotacional, um rotâmetro. Enfim, é um parâmetro que é medido em laboratório. Para uma série de produtos, né? Vários produtos têm sua viscosidade, e aí a partir dessa viscosidade a gente sabe a capacidade de escoamento, e aí determina vários parâmetros, né? De produção, parâmetros de produção. Né? Quanto de massa vai escoar naquela máquina
por hora, e aí a partir daquilo ali a gente tem mais ou menos quantos produtos vão ser produzidos por hora, tá? Essa é uma disciplina que a gente paga chamada Mecânica dos Fluidos, que é bem interessante. Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. Pronto. Número de reinos na prática, como é que funciona? Funciona assim. Se meu mouse voltar, toda hora é uma surpresa. Ele tava o pontinho e de repente sumiu. Agora voltou. O próprio Reynolds definiu isso daqui. Se você encontrar o número de Reynolds menor ou igual a 2100, 2000, 2090, 2100, você pode caracterizar esse escoamento como escoamento laminar. Tá? Entre 2100 e 4000, você tem o regime de transição. Aí você pode. Tem autores que colocam levemente turbulento, gravemente turbulento. Na verdade, o que existe é laminar e turbulento. Entre um e outro, você tem regime de transição. Tá? Então, tem autores que fazem essa classificação extra, né? Mas o que você tem é o regime laminar, nesse parâmetro 2100, e 4000 para escoamento turbulento. Tá? Encontrados a partir da equação de Reynolds, né? do chamado número de Reynolds. Então, quando você obtém esse número de Reynolds, você vai ter basicamente a classificação do regime e alguns pontos importantes que você vai encontrar também nesse regime. Então, quando o número de Reynolds é pequeno, além de você ter o escoamento laminar, você vai ter efeito viscoso dominante. Né? O que é o efeito viscoso? Do fluido nele mesmo são mais intensos do que os efeitos do fluido na sua região do contorno, né? Na parede do tubo, no anteparo. Tá? Então, quando você tem um número de Reynolds pequeno, isso mostra que naquela análise que você está fazendo, é mais importante naquela sua análise a interação do fluido com ele mesmo do que o fluido com a sua vizinhança. Né? Como eu falei, parede, curva, redução, enfim. Quando você tem um número de Reynolds grande, você já não leva tanto em consideração os efeitos do fluido para com ele mesmo, que é o... E aí você vai ter você vai ter de fato os efeitos chamados efeitos da inércia. O que são os efeitos da inércia? Quem lembra o que é inércia? Pergunta para vocês. Inércia é o corpo que está parado, em repouso. Ou Seria isso, não seria? Ou é isso, movimento em movimento retilíneo uniforme. Aham. Tá travando um pouquinho aqui para Vai. mim, Reginaldo, da tua voz. Hã? A última parte lá do movimento retilíneo uniforme, né? Que ficou um pouquinho travado aqui. Mas já voltou. Então, a inércia
Primeiro que essa é a primeira lei de Newton. É galgada nos experimentos lá do Galileu. O que é a inércia? A inércia é a tendência dos corpos massivos a permanecerem no seu estado, seja ele de repouso, seja ele de movimento. Só que, ao permanecer naquele estado de movimento, permanecer no estado de movimento quer dizer velocidade constante. E aí, para a velocidade ser constante, não pode fazer curva. Porque se fizer curva, tem a aceleração centrípeta. E se tiver aceleração, não é velocidade constante. Tá? Então, a inércia ela tem sua definição bem detalhada lá na mecânica, a primeira lei de Newton. E no nosso caso aqui, a inércia vai ser a inércia da massa do fluido. A inércia da massa do fluido. O que quer dizer isso? Vamos lá. Quando o número de Reynolds é pequeno, os efeitos de viscosidade são bem maiores do que os efeitos da inércia. A inércia está mais caracterizada para movimento, permanecer naquele estado de movimento. Aqui, o número de Reynolds pequeno mostra que os efeitos viscosos são predominantes aos efeitos da inércia, que são efeitos de movimento. Número de Reynolds grande quer dizer que os efeitos da inércia são predominantes aos efeitos de viscosidade. Ou seja, quando você encontra o número de Reynolds grande, isso quer dizer que os efeitos da inércia dessa massa de fluido são bem maiores, bem superiores do que a viscosidade intrínseca que esse fluido possui. Exemplo, no caso da água, viu, Francisco? No caso da água, para você colocar água em movimento, não dá muito trabalho, não. A viscosidade da água não é tão alta, e aí não dá muito trabalho para você colocar a água em movimento, não. Quando você coloca essa água em movimento, você coloca massa em movimento. E aí o que é que acontece? Acontece que você tem os efeitos da inércia. A viscosidade da água já é baixa. Então, dificilmente você encontra o número de Reynolds pequeno para um regime com água. Só se você tiver uma velocidade bem baixa, uma velocidade baixa da água. Lembre-se que o número de Reynolds está relacionado com a velocidade, não é apenas com a viscosidade do material. Tem relação com a velocidade. Então, a velocidade baixa você pode até encontrar. Aliás, pode até encontrar, não. Você encontra. Quando você abre a torneira da sua casa, você vai ver aquele filetezinho de água descendo bem organizadozinho. É um filetezinho bem retinho. Aquilo é um regime laminar. Aquilo é o regime laminar da água. Aí quando você abre a torneira toda, aí você vai ver descendo um monte de água, descendo tudo, né, tudo doido, né, tudo turbilhado. Aí você já tem um regime turbulento. Você promoveu a transição do laminar para o turbulento. Tá? E aí quando você coloca essa água em movimento, você coloca massa em movimento. E aí você vai ter os efeitos da inércia bem considerável, bem forte. Exemplo. Vocês já ouviram falar do golpe de Ariete? Ou coice, né? Coice ou golpe? Golpe de Ariete ou Ariete. Já ouviram falar, não? Francisco, já ouviu Não. falar? Isso aí é karatê, professor. É?
Volta do começo, tá mudo. Professor, tá sem áudio. Vamos pegar aqui a tubulação aqui. Vamos pegar a tubulação. É, pode voltar do começo, tá mudo. Tô mudo? Volte. Mudo? Não, tava mudo, agora voltou. Volte. Parei onde? Golpe de Ariete? Aham. Quando você começar a falar, mudou. Ok, vamos lá. Imagina essa tubulação. E aí você tem água aqui em movimento. Aqui você tem um registro. Abre e fecha a água. Tá dando um delay aqui. Eu tô falando e me ouvindo. Deixa eu ver se aqui voltou. Vê se voltou aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Pronto. Aí veja, essa água ela vem toda aqui e preenche toda a tubulação. Isso aqui está fechado, certo? Aí você abriu aqui o registro. Você abriu. Toda essa água entra em movimento. Movimento tem uma inércia junto disso aí. Tá? De repente, do nada, você fecha isso aqui de vez. Puf, fechou de vez. O que é que vai acontecer? Essa água que vem aqui, ela colide e para. Uma parte colide e volta. Só que a parte de trás, ela vinha por inércia. Ela vinha lá de trás. Aí, e essa outra que vinha atrás também. E essa outra que vinha atrás também. Então, toda essa massa de água está chegando aqui por inércia. Só que aqui já está preenchidão de água. Já está cheião de água. Aí, o que essa massa que está chegando aqui por inércia vai fazer? Ela vai fazer isso, ó. Ela vai aplicar uma colisão. É justamente o chamado golpe de Ariete, ou golpe de Ariete. Enfim. É uma colisão da massa do fluido com a massa dele mesmo por uma obstrução brusca, por uma interrupção brusca do movimento desse fluido. Lembrou, Ítalo? Foi, lembrei, professor. Eu já tinha visto que é por isso que os registros eles abrem e fecham, não de uma vez, mas de forma devagar, né? Para evitar esse coisa. Rapaz, esses registros que vocês encontram aí da tubulação da água da concessionária, eles abrem e fecham bem devagarzinho. É uma engrenagem. É bem devagarzinho. Porque se você fechasse assim, por exemplo, tá aberto e você fechasse assim, na velocidade que eu tô, isso dava um golpe que estoura a tubulação todinha. Porque a massa de água ali é muito grande. Então a inércia ali também é muito grande. Tá certo? No prédio, por exemplo, desse aconteceu. Instalaram o registro, que é chamado de registro de esfera, que é um registro abre e fecha. É um registro rápido, abre e fecha. E aí o que acontece? Você tem água na tubulação lá. Tá aberto. Aí você fecha. Quando você fechar, meu amigo, a água que vem lá de baixo já vem na inércia. É você fechar e a tubulação fazer isso. Há uma dissipação muito grande de energia aqui. E se você fechar de vez, isso aqui pode estourar na sua mão. Por conta de toda essa inércia envolvida nessa grande massa de água, né? Tá certo?
Então, isso aqui é o chamado número de Reynolds, né? Como eu falei agora há pouco, não é só a velocidade que determina o número de Reynolds, né? A viscosidade, a dimensão do tubo, a temperatura, porque a temperatura está relacionada com a viscosidade, tá certo? Então, você pode ter um escoamento de um fluido a frio, um escoamento do fluido a quente. Né? Muitas indústrias químicas fazem escoamento de fluido a quente. Para quê? Para reduzir a viscosidade, para poder aumentar a ganho de produção. Tá? Na indústria de polímeros, né? que é a minha área de pesquisa. Então, você faz um aquecimento da tubulação para que você reduza o escoamento, a adesão nas superfícies, você tem perda de material por adesão nas superfícies, e aí você garante maior produção. Tá? E aí, temos aqui o número de Reynolds, vamos fazer o exercício. Vamos fazer exercício. Cadê? É bem simples, bem prático, bem objetivo, né? Calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento. Sabe-se que uma tubulação com diâmetro de 4 centímetros escoa água com a velocidade de 0,05 metros por segundo. Tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo 1. Quais foram os dados? A tubulação tem um diâmetro de 4 centímetros. Escoa água, e aí eu vou precisar da viscosidade da água. Aqui, ó. 1,003 vezes 10 a menos 3. Essa viscosidade aqui, vamos considerar a viscosidade dinâmica. Né? Viscosidade dinâmica, o Mi. Mi da água. 1,003 vezes 10 a menos 3 parsec. E a velocidade vai ser 0,05 metros por segundo. Bom? Então, o número de Reynolds precisa de quê? Precisa da velocidade. Vai usar essa daqui. Né? Precisa da velocidade. Precisa do diâmetro. Precisa da massa específica e precisa do ρ, que é... Desculpa, a massa específica é a viscosidade dinâmica. A massa específica da água... Vocês lembram quanto vale a massa específica da água? Ficou faltando colocar aqui. Lembra quanto é a massa específica da água? Um 1,0? 1,0 É 1,03. da água. Um 1,03 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. É isso? É isso, Larissa? Esses parâmetros aí não se preocupe porque eles vão ser fornecidos, tá? Sim. Aqui está constando 1,0, mas tudo bem.
1,03. Não tem problema nenhum. Problema só quando for para arredondar a nota, né? Só tirei quanto? Você tirou 6,97. Então, por causa de 0,3, você não passou por média. É mais ou menos assim, né, que acontece. Amanda, eu tava falando aí com vocês, esse negócio aí. Não, mas o que é que custa 0,3? Às vezes o aluno mereceu, mas por conta de algum erro na prova, ele não conseguiu atingir os 0,3. Então, compensaria em participações de aula, em atividades, mais ou Olha menos assim. os elementos de psicologia da educação, didática. Aí, ó, tá vendo? Influencia na vida de vocês. Isso é um sonho muito bonito, né? Enfim, deixa pra... Não quero polemizar, não. Não custa nada arredondar para um 7. Eu também acho. O cara tirou 2, é um pulinho pro 7 também. Então é uma questão muito relativa. Mas enfim, não vai precisar arredondar, não. Não vai precisar, não. Vai passar todo mundo. Passar vexame, se for. Oh, desculpa, o UOL tá aberto. Vamos lá. Número de Reynolds. Massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade, viscosidade dinâmica. Tá? Então agora é só substituir os valores. Posso nem dizer que o uso da calculadora está liberado, porque ensino remoto, né? Agora tem um detalhe aqui, ó, 0,05 metros por segundo, então está ok. Já está no SI. Se não estiver no SI, não vai. Por exemplo, diâmetro 4 centímetros, tem que transformar para metro. 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tem que transformar para metro. Tá? E a viscosidade já está no SI, que é o parsec. Cadê? 1,003 vezes 10 a menos 3. Calculadora científica. Reginaldo, você tá pescando. Não. Isso dá 2,05. Isso dá 2053. 2054. 2054, número de Reynolds. Aí você vai para aqui para o regime, ó. 2054, tá o quê? Tá abaixo de 2100. Então aqui é o regime laminar. Certo? Regime laminar. A atividade da aula de hoje é vocês fazem o exemplo 2. Tá? Só qual é a atividade? Eu vou colocar lá, atividade 3. Hoje eu vou colocar a atividade 2, que eu esqueci de colocar na aula passada.
e vou colocar essa atividade 3, que é só esse exemplo e outro. São 2 exercícios só para essa aula. Tá? Para a aula passada, não. Para a aula passada tem mais. Mas aí vocês têm uma semana para fazer, para entregar. Não tem problema nenhum. Tá bom? Aqui tem o exemplo 2, né? Só deixei espaço para resolver. Mas professor, Oi, pode falar. aquela primeira atividade, eu posso responder ela agora porque meu celular estava com problema. Agora que eu estou assistindo às aulas que eu perdi semana passada. Você dando a justificativa, não tem problema nenhum. O Tá problema bom. é quando você não tem a justificativa, aí fica difícil. Mas Eu é sem perdi problema. todas as aulas da semana passada, porque eu não tenho notebook, aí só tenho celular e estava com problema. Você viu, as aulas estão gravadas, estão postadas, né? Isso, não estava abrindo as aulas, não sei se era problema no celular, nem as aulas, nem os materiais que o professor tinha postado, não abria nenhum. Não, mas isso aí não é com seu celular, não. O meu também não tá abrindo, não. Oxente, pois eu Mas não pensei que está era do meu abrindo celular. o quê? Vamos lá, não está abrindo o quê? Os vídeos que os professores estão postando na plataforma não estão abrindo, não, em celular. Só tá abrindo no notebook. Pronto. Pois é, eu tentei abrir a atividade, só aparece assim, a atividade. Aí, quando a gente aperta para abrir, não abre. Só fala, Veja ocorreu erro. só, Exatamente. eu vou fazer o seguinte. Na primeira aula, deixa eu ver aqui. Na primeira aula, eu postei no YouTube. Eu vi que várias pessoas acessaram, várias pessoas assistiram. Exatamente, Reginaldo. Como você postou a aula no YouTube, sua aula assistiu, só que a dos outros professores só acessa se tiver notebook, porque não está abrindo no celular. O Google Drive está com esse problema. Aí eu vou pegar esse vídeo da aula 2 e vou botar no YouTube também. Virei youtuber. Fala, galera! Poxa, eu tava pensando que era só no meu celular. É geral o problema aí. Mas hoje eu consegui abrir alguns vídeos. Quando tem umas configurações aí que tem que fazer, porque ele não tá baixando, não tá rodando direto do Google Drive, não. Aí tem que baixar, o arquivo é grande. A aula de Haroldo mesmo eu tô sem assistir a aula que ele postou. Não abriu não a dele, nem as de coisa. As de. Qual é a coisa do professor? Pois é, professor, e também, por exemplo, se eu passar atividade, a gente responde, né? A gente fala o arquivo e responde. Por exemplo, eu enviei a atividade. Antes de enviar, eu queria abrir para conferir se estava tudo certinho, né? Porque eu escaneei, ou então eu postei um vídeo e não dá para abrir, aparece só o código do arquivo no celular, né? Aí quando vai abrir no computador, ela abre normal. Gente, é o seguinte, é porque o IFP, não sei se vai renovar, não vai, esse pacote do Google que dá esse monte de coisa aí. Aí começou a aparecer um monte de problema porque tá esse processo aí de renovação. Na minha opinião, um custo alto, desnecessário. E tem outras plataformas gratuitas e melhores e mais fáceis de se trabalhar. Na minha opinião. Tem uma plataforma chamada Nutro, que é gratuita, que dá para fazer tudo isso e ainda mais que está sendo feito aqui. Mas tem o Google Meet. Sim, usa o Zoom. É a mesma coisa, o Zoom é gratuito. Entendeu? Realmente é gratuito mesmo. Inclusive, as escolas aqui da cidade minha usam tudo o Zoom a dar aula. Pois é, porque o Google Meet é pago. Ele só vai até 15 GB gratuito. A partir disso é pago. Cada aula dessa que eu gravo é 500 megas. Então, 2 aulas, 1 GB, acabou, né? Mas, enfim, né? Mais uma para... Deixa pra lá. Ok, então. Esse aí vocês vão fazer. E aí, nossa aula termina aqui hoje, que faz essa parte do número de reinos, escoamento laminar.
escoamento turbulento, viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica e mais algumas curiosidades, né? Mas antes de sair definitivamente, eu queria falar também de uma coisa que eu lembrei agora à tarde e acabou de que não deu tempo de colocar na minha apresentação. Mas é algo bem interessante que faltou falar na aula passada. Na verdade, são 2 pontos, tá? E aí eu vou usar o livro de vocês, porque tá tudo bem explicado. Só as imagens, tá? Eu explico e vocês acompanham pelas imagens. O que acontece? Vamos olhar aqui o escoamento na asa desse avião aqui. Tá? Nas linhas de baixo aqui da asa, não sei se dá para ver aqui. Pronto. Nessas linhas de baixo aqui, você tem o ar passando com uma velocidade livremente. Você tem o ar passando com a velocidade e ele passa livremente, ou seja, sem interagir com a asa e sem provocar atrito. Então, digamos que ele tem uma velocidade V. Uma velocidade V. Para percorrer esse percurso aqui, esse ΔS. Já essas linhas de cima, o ar vai fazer interação com a curvatura da asa. Ele vai fazer uma interação com a curvatura da asa. E aí o que acontece? Por você ter essa curvatura da asa, você vai ter um ΔS maior para percorrer. Você vai ter que ter um ΔS maior para percorrer. E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Aqui, por você ter um ΔS maior para percorrer no mesmo espaço de tempo, você vai ter que ter uma velocidade maior. Você vai ter que ter uma velocidade maior para poder vencer essa barreira aqui e chegar junto dessa outra lâmina de ar. Certo? E aí, deixa eu ver se eu abro abrir o JAM aqui. Danou-se. Você foi compartilhar aí o link do arquivo. Foi, apertei mais de uma vez. Pronto, agora tá. Deixa eu fechar deixar um outro aberto. Pronto. Compartilhar aqui a janela. Aí o que é que você tem aqui? Você tem o seguinte. Você tem aqui a asa do avião. Exemplo, tá? E aí você tem as linhas de fluxo de ar. Não gosto desse JAM. Então, o que acontece? Essa linha de cima, ela vai percorrer uma distância maior. Praticamente no mesmo tempo da de baixo. Por ter um ΔS maior, ela vai ter que ter uma velocidade maior. Então, V2. Vamos chamar isso aqui de V1. Esse aqui de V2. Tá? Agora, vamos olhar a equação de Bernoulli. P1
mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H1 igual a P2 mais ρ P2 ao quadrado sobre 2 mais ρ G H sobre 2, H2. Vamos supor que essa diferença de altura aqui seja desprezível. Vamos supor que essa diferença de altura seja desprezível. A diferença de altura aqui da base, tá? Ou seja, V1 seria 0 e V2 seria essa altura pequenininha. Então, vamos desprezar essa altura e vamos dizer que eles estão no mesmo nível. O que vai acontecer? O V2 ser maior do que V1, por que V2 é maior do que V1? Porque o A tem que percorrer essa curvatura da asa e isso vai dar um caminho maior para esse ar aqui de cima percorrer. Se é um caminho maior, velocidade ΔS sobre ΔT. Eles vão chegar aqui ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Então, se esse ΔS é maior, essa velocidade aqui é maior. Tá? Então, se V2 é maior do que V1, se V2 é maior do que V1 e ainda está ao quadrado, P2 vai ser menor do que P1. Ou seja, a pressão aqui em cima vai ser menor do que a pressão aqui embaixo. Tá? Isso é o efeito Bernoulli, que dá a chamada sustentação da asa do avião. Tá? E aí, o que é que o piloto faz? Ele movimenta essa parte aqui, ó. Ele movimenta essa parte aqui, né? Diminuindo, aumentando, baixando para cá, que é o flap, né, das asas do avião. Tá bom? Então, esse é um exemplo que vocês não podem deixar de falar, né, quando vocês estiverem dando aula lá no ensino médio. Isso foi uma coisa que eu acabei não falando na aula passada, que tinha muita coisa para falar. Outro exemplo da aplicação. Aqui tá, isso está bem explicadinho no livro de vocês, tá? Um outro exemplo é o efeito Magnus. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar do efeito Magnus? Tem alguém aí? Tem. E eu me lembro, não. Lembra não? Eu vou dar um exemplo no vídeo e depois eu mostro para vocês ele na vida real, na real life. É fantástico esse efeito Magnus. Vê se vocês conseguem. Tá todo mundo vendo aí? Eu lembro desse jogo. Eu lembro. Eu não lembro, mas eu já vi. Olha que beleza. Olha que beleza. Jogador Roberto Carlos. Esse monstro aí da lateral esquerdo. Cara, aí sabia dar um chute. Ele deu um chute. A bola ia sair. Veja a trajetória da bola. Ó. Já vi isso aí também. No caso aí, o chute de Roberto Carlos passou até uma vez no Globo Esporte, eles explicando por que foi que deu a curva que ela deu e foi pra dentro.
Então, o Então, esse efeito Magnus é a capacidade que o objeto tem, a rotação, a capacidade da rotação que o objeto tem de mudar o fluido. ele muda a trajetória por diferença de pressão. Vamos explicar aqui. Vamos abrir o outro slide. Ó, você tem aqui a bola. Suponha, né, que seja a bola. E aí você tem o fluido passando aqui. Cadê o slide? Professor, não tá aparecendo o slide, não. Então, eu estou no momento É o momento de informar. explicando para mim mesmo. É aquele momento que eu estou virado para o quadro, explicando para mim mesmo, né? Tipo álgebra linear. Aí, ó, o fluido passa aqui, certo? Beleza. Se essa bola girar, deixa eu ver aqui. Se essa bola girar aqui no sentido horário, o que vai acontecer? Acompanha comigo. Nesse cantinho aqui, eu vou ter a velocidade de giro da bola junto com a velocidade da massa de ar. Nesse cantinho aqui, eu vou ter a velocidade da bola, de giro da bola, contra a velocidade de deslocamento, né, do ar. O que vai acontecer? O que vai acontecer na prática? Vai acontecer o seguinte: a velocidade de giro da bola, ela vai aumentar a velocidade de deslocamento da massa de ar aqui. Então, se aqui for V1 e aqui for V2, ou seja, a velocidade do ar, se aqui for V1 e aqui for V2, V1 é maior do que V2. V1 vai ser maior do que V2. Tá? Por quê? Porque esse giro aqui da bola facilita, ajuda, aumenta a velocidade do ar que está passando aqui nessa lateral da bola. Já esse outro lado, a velocidade da bola é contra a velocidade do ar, e aí vai diminuir, vai atrapalhar, vai dificultar um pouco a velocidade da passagem do ar aqui. Tá certo? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, a equação de Bernoulli de novo. V1 ou V1 ao quadrado sobre 2, e aí desconsiderar a altura, V2 sobre 2. Se V1 é maior, P1 é menor. Se V2 é menor, P2 é maior. Então, o que vai acontecer? A parte que está girando contra, que é V2, vai ter uma pressão maior. E a parte que está girando a favor vai ter uma pressão menor. E aí essa pressão aqui, P2, ela vence a pressão P1 e empurra a bola por diferença de pressão. Esse é o efeito chamado efeito Magnus. Tá? O efeito Magnus. Certo? Vou mostrar só mais uma vez aqui, para vocês verem como é que é o efeito Magnus. Aí do físico. Eu não sei se dá para perceber, ó, mas o Roberto Carlos, ele chutou a bola e a bola girou olhando de cima no sentido anti-horário. Deixa eu ver aqui o... Isso, sentido anti-horário, professor.
E aí é justamente isso aqui, né? Visto de cima. Não sei se dá para perceber. Mas, ó, cadê? Eu acho que o seguinte fica mais fácil de perceber. Olha a direção do giro, ó. Ele está girando, né? Não sei se dá para perceber, ó. Ele gira a bola no sentido para frente, no caso. Ó. E ela vai para lá. Ok? Então, esse é o chamado efeito Magnus, que ocorre justamente por aplicação da equação de Bernoulli. Aqui assim, ó. Ok? Então, essa parte ficou faltando eu falar para vocês na aula passada, que é uma parte bem importante, que é a aplicação da física no dia a dia, né? No dia a dia da garotada. Seja ela para o futebol, né? O livro de vocês, ele fala de outros esportes, né? De outros esportes, que é o beisebol, é o efeito, enfim, golfe e assim por diante. Tá bom? Tá bom. Tem um detalhezinho aqui. Peraí. Eu acho que eu me confundi aqui. Deixa eu voltar aqui. Ah, não, gente. Peraí, tem uma falha aqui no processo. Ó. Deixa eu... Toda vez me confundo com isso. As linhas de ar. Volta aqui. Volta. As linhas de ar, elas têm que chegar ao mesmo tempo. Toda vez eu me confundo com isso aqui. Ao passar pelo anteparo, que anteparo é esse? A bola está girando. É semelhante à asa do avião. Falei agorinha e aqui eu falei besteira. Quando chega aqui, essas linhas, elas sentem uma dificuldade por conta do giro da bola, né? Sem problema nenhum. Mas elas chegam aqui ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Essa linha aqui, ela vai ter uma velocidade facilitada. Essa aqui vai ter uma velocidade dificultada. É como se essa aqui tivesse que percorrer um ΔS maior, por conta do giro da bola que está dificultando, né, o escoamento desse fluido. Aí, por esse ter um ΔS maior, na verdade, essa velocidade aqui, ela é maior. T2 não é menor, não, ela é maior. Toda vez eu esqueço. Essas linhas têm que chegar aqui ao mesmo tempo. As linhas de escoamento. E aí, o que acontece? Essa aqui vai percorrer um ΔS menor do que esse ΔS2 aqui. E aí, por o ΔS maior aqui embaixo, acaba tendo uma velocidade maior. Então, aqui vai ser uma velocidade maior.
portanto, uma pressão menor. Aqui vai ser uma velocidade menor e aqui uma pressão maior. Na verdade, olha que besteira que eu ia cometendo, a pressão ela é daqui para cá. O gradiente de pressão é daqui para cá. Então, a bola, quando está girando assim, ela tende a ir para o lado que está girando, por conta da variação de pressão, ou seja, P1 maior do que P2, a pressão. E eu tinha feito o contrário, mil perdões. Está aqui corrigido. Aí, professor, se você der um pontinho extra na prova, nós lhe perdoa. Pronto. Aí eu dou um ponto extra e depois eu tiro. E Tá assim certo, vai. você me dá 1,5 ponto e tira meio ponto. Pode ser. Eu dou meio ponto e tiro um ponto. O negócio tá ficando ruim pra eu, hein? Ok, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação. E aí,